Pessoal, boa tarde. Estou invadindo aqui a feira de vocês, então pretendo ser rápido e direto ao ponto. Cadê? Como que eu faço isso? Vamos lá. Primeira coisa, as redes sociais, enfim, isso é o menos importante aqui. Eu sou sócio-diretor no escritório de cálculo, chama Soma Cálculo Estrutural. Nós somos hoje 40 projetistas de estruturas, 35 engenheiros, 5 estagiários, trabalhando exclusivamente com projetos estruturais e 70% desses em alvenaria estrutural. Eu vou contar um pouquinho para vocês da experiência disso que a gente tem hoje dentro das construtoras e como colher melhor os benefícios do sistema, assim como quais as dificuldades a gente tem enfrentado e quais as soluções a gente tem encontrado. Esse é o principal objetivo dessa palestra. Primeira coisa importante ficar claro para todo mundo é a diferença do sistema convencional, que seria o concreto armado. Então, na alvenaria estrutural, nós não necessitamos de pilares e vigas, que não quer dizer que a gente nunca vai ter. Em raríssimos casos a gente precisa, mas todos os pilares e vigas são substituídos por alvenaria, como vocês estão vendo aqui. A alvenaria, lembrando, o que é alvenaria? É bloco e argamassa, só isso. E isso é o sistema que faz com que haja a transferência de carga e essa estrutura seja chamada de autoportante, ou seja, não há necessidade de pilares e vigas. Todos os carregamentos são suportados pela parede em alvenaria, que faz dupla função. Ele veda e suporta os carregamentos. Rangel, qual que é a grande vantagem da alvenaria? Se eu entender que a diferença é exatamente essa aqui, como as cargas caminham, um conceito principal é as tensões que chegam na minha fundação são menores. Lembra que tensão é a relação entre força e área. O peso de uma edificação em alvenaria estrutural total é aproximadamente igual no concreto armado. Um pouco mais leve, porque o concreto pesa muito mais do que a alvenaria. Como a gente tem alguns pontos de Grautz menores do que eu teria de concreto, o peso é um pouco menor. Mas o mais importante é que a carga chega melhor distribuída na minha fundação. Com isso, as tensões são menores, permitindo que a gente tenha fundações também um pouco mais econômicas e, eventualmente, até a utilização de um radier. Então, essa é a grande vantagem. Nessa estrutura, a gente consegue desenvolver todos os pontos como resistência, estabilidade e desempenho. Resistência, um dos mitos que a gente ouve, deixa eu ver se eu tenho alguns aqui. Aqui, ó, várias coisas, ó, essa é a diferença, né? No concreto armado a gente tem carga na laje distribuída para as vigas, das vigas para os pilares, do pilar para a fundação. Então as tensões estão concentradas nos pilares. Na alvenaria estrutural da laje, ela desce para as paredes e chega muito melhor distribuída aqui nas minhas fundações. Algumas coisas que a gente ouve por aí de alvenaria, ó, várias frases. Alvenaria estrutural são frases que a gente ouviu, algumas delas são verdades e outras mitos. Alvenaria estrutural é só para obra de baixo padrão. É mito, é mito. A alvenaria estrutural, ela tem melhores benefícios e ainda maiores para edificações com interesse social, por ela trazer uma maior economia do que uma edificação em concreto armado. É mais barato. Mais barato quanto, Rangel? Em torno de 20 a 40% mais barato que construir em concreto armado. Se eu tenho mais economia, quando eu vou construir algo que é com interesse social, ou seja, que eu preciso ter o máximo de economia possível, fica ainda mais interessante. Então não é que seja só para baixo padrão, mas é mais interessante. Rangel, quer dizer então que dá para fazer obra de alto padrão com alvenaria estrutural? Dá. Dá para fazer um sistema híbrido, onde eu faço todas as paredes, onde eu tenho parede eu faço em alvenaria estrutural, e nos vãos maiores eu faço pilar e viga. Então quando eu misturo essas duas coisas eu consigo ter bastante vantagem. Não pode fazer reforma. É verdade ou é mentira? Aqui eu já vou responder, é o calcanhar de Aquiles na alvenaria estrutural. Isso é verdade parcialmente. O que quer dizer? Essa parede aqui, ó, quando eu construir, ela faz de conta que ela é um pilar, porque ela suporta as cargas. Num prédio eu posso quebrar um pilar?
É melhor não, né? Por quê? Porque eu vou comprometer a segurança. Então, as paredes que forem estruturais eu não posso demolir, mas tem solução para isso. Basta com que a gente faça as paredes internas sem função estrutural. Eu faço com bloco de vedação. Pego o bloquinho de vedação, que você já conhece, e executa essas paredes, permitindo com que elas sejam demolíveis depois. Então, o que não pode é demolir a estrutural. Tem solução para isso. Temos muita fissura. Foi, gente, qualquer coisa mal feita tem fissura, até o concreto armado, né? Então, não é verdade. Não é seguro, pelo contrário. A alvenaria estrutural é mais seguro do que o concreto armado. Vou dar um exemplo para vocês. A gente faz alvenaria estrutural no Brasil desde a década de 60. Desde a década de 60, não está começando hoje. Ela explodiu na década de 90. Só no meu escritório a gente projetou já mais de 1000 edificações em alvenaria estrutural. É pouco, mas é um escritório só. Quantas edificações a gente tem no Brasil de alvenaria? Milhares. Quantas que você já viu, pelo menos no jornal, na notícia, algum falar que caiu um prédio de alvenaria estrutural? Vocês já viram? Já viram algum? Alguém já viu? Ó, caiu esse... E em concreto armado, quantos vocês já viram? Um monte. Então não é menos seguro, é até mais, porque as cargas se distribuem melhores. Obviamente que ser mal feito dá errado também. O cliente não gosta. Passou já essa época. As maiores construtoras que a gente tem hoje no Brasil, das 10 maiores, 5 fazem alvenaria estrutural e estão fazendo sucesso por causa disso. Muitas dessas estão na bolsa, que a gente tem algumas inclusive sendo representadas. Essa ideia do que o cliente não gosta é pura desinformação. É o seguinte, é o papagaio de... como é que é? Quando que repete tudo? Papagaio de pirata. Isso aí, aquele que só repete o que ouviu. Aquele que não tem conhecimento fica repetindo, olha, isso aí vai cair, mas vai cair com base no quê? O cara nunca estudou tudo no Anderson. Não compensa fazer casa e alvenaria estrutural só prédio. É outro mito. A gente tem um volume absurdo. Tem construtoras que sobrevivem fazendo só casa e alvenaria estrutural em grande volume. Obviamente que prédio é ainda mais vantajoso, porque a gente consegue ter uma produtividade gigantesca. Hoje a gente faz até quantos andares de alvenaria estrutural no Brasil? Vocês têm ideia? Quanto que a gente tem construído hoje? Até quantos pavimentos de altura? 26 pavimentos. A gente tem obras sendo feitas hoje, 25. Só no meu escritório a gente fez esse ano uns 7 prédios de 25 andares. Então a gente tem que chegar nessa altura com bastante tranquilidade e segurança. Não é verdade. Muito difícil treinar a mão de obra. Gente, cá entre nós, um pedreiro que não sabe levantar um bloco em cima do outro, é isso aqui, ó. Ele não faria nem a vedação, não é verdade? No concreto, o mínimo que você espera do cara é saber levantar a parede no prumo com 1 centímetro de argamassa do jeito certo. A alvenaria estrutural não é só empilhar bloco, mas saber assentar uma boa alvenaria é o grande segredo para executar isso bem. Não há blocos estruturais disponíveis. Poxa vida! Em algumas regiões talvez seja verdade. Em algumas regiões talvez tenha dificuldade. Ah, eu estou construindo, sei lá no Maranhão. Não sei se tem alguém do Maranhão aqui, mas talvez tenha um número bem menor de fabricantes lá. O que não quer dizer que é uma desvantagem, pelo contrário, pode ser uma melhor oportunidade de mercado que você tem. Se naquela região tem pouco fabricante e você aprende a fazer isso direito, talvez seja uma das suas maiores oportunidades. A durabilidade é menor. Outro mito. O que determina a durabilidade da estrutura durar 10, 20, 30 ou 40 anos? Quando você constrói algo, você quer que dura... A norma diz, pelo menos, 50 anos. É isso que a norma diz de desempenho, as normas de concreto. Como aumentar a durabilidade de uma estrutura? Cobrimento da armadura, certo? FCK maiores no concreto armado e manutenção. A durabilidade, portanto, está relacionada muito mais à durabilidade do aço que está sendo protegido do que do restante. Na alvenaria estrutural eu tenho quase nada de aço em pontos muito específicos, o que aumenta a durabilidade da sua estrutura. A questão térmica e acústica é pior, outra mentira. A
questão térmica está comprovado. Vocês podem consultar os manuais da Bloco Brasil, organizado, está fácil disponível no site da Bloco Brasil, que comprova que em todos os nossos bioclimas, todas as regiões, atende com tranquilidade a questão térmica. Tá, Rangel, mas e a questão acústica? Ainda mais, porque pensa comigo, quando você constrói lá no concreto armado, o pessoal faz o fechamento com um bloquinho, certo? Como que o pessoal normalmente faz? Faz aquele bloquinho, inclusive o cerâmico com furo horizontal. Como aumentar a capacidade acústica de um bloco assim? Você tem que fazer um revestimento maior. Na alvenaria estrutural, tem duas soluções simples. Primeiro que esse bloco, do jeito que está, dessa forma, atende a 98% dos casos, de acordo com a norma de desempenho. Tem uma situação específica que é um pouco mais complicada, que a norma não é que é pior, mas que a norma de desempenho exige uma resistência ainda maior acústica, que é quando eu tenho unidades diferentes que elas são quarto com quarto. Então, meu apartamento é divisa com o apartamento do vizinho do lado. Por motivos óbvios, eu preciso de um isolamento acústico maior. Como aumentar o isolamento acústico, nesse caso, na alvenaria? Você pode ou utilizar o preenchimento desse bloco, é possível. No manual tem explicando essas soluções. Você pode utilizar um bloco acústico, que é basicamente esse bloco que vocês estão vendo, só com a espessura da parede um pouco maior. Fica absurdamente melhor. O que mais, Giovanni? Só essas duas, né? Ou, inclusive, um revestimento, se for necessário. Resolve isso tranquilo. Não pode fixar armários e redes. Já ouviram falar isso? Eu já ouvi falar, inclusive, uma vez o cara falou assim: poxa, revestiram a parede com gesso e agora não vai segurar o armário porque não é reboco, é gesso. Por que uma coisa tem a ver com a outra? É o reboco que segura um armário? Não. O grande segredo está aqui, não tanto pode fixar, que o manual prova isso. O grande segredo aqui está na bucha. Se você vai utilizar bloco oco, que é esse caso, que é a maior parte, utiliza a bucha específica. Suporta e suporte com folga. Suporta inclusive uma carga que a gente costuma considerar como crítica, que é rede, né? Em algumas regiões é necessário fixação de rede para os moradores estar tranquilo lá. Bom, a alvenaria basicamente isso é um projeto nosso em concreto armado. A alvenaria aqui ela é de fechamento apenas. E a alvenaria estrutural, essa é comparativa. Isso seria uma forma de um projeto em concreto armado. Pilar e viga formando pote. Em alvenaria estrutural é isso aqui, ó. Eu não tenho viga, só tenho viga aqui na sacada por uma questão do construtor, que ele prefere ter uma viga invertida para impermeabilização. E o restante 100% bloco. A gente tem feito prédios hoje, ontem mesmo estava fazendo um com 26 apartamentos por andar. 26, é um U assim, gigante, né? A gente tem feito bastante. Essa é uma outra forma de um projeto em alvenaria estrutural. Essa é um outro, tá vendo, em L. Escada, elevador, não tem nada diferente, é tudo bloco. Angel, não aqui, na região do elevador, precisa ser pilar parede com um prédio alto? Não, é bloco igual, sem nada a mais. Obviamente que dependendo da altura eu preciso de mais pontos de grout, tá? Mas em geral nem isso é necessário. Aqui é uma edificação, térrea, geminada. Então o grande segredo está aqui, não tem pilar e viga, eu tenho essa distribuição. Eu quero trazer mais desafios. Primeira coisa, como tornar a alvenaria estrutural viável no meu projeto? Primeira coisa, você tem que ter na mente, eu preciso ter alvenaria. Se eu não tenho alvenaria, o que quer dizer isso? Imagina que eu estou construindo uma casa de alto padrão, que eu só tenho um pilarzinho lá no canto e o resto é tudo vidro. Não vou fazer alvenaria estrutural porque não tem alvenaria. Então o princípio é esse, basta que eu tenha paredes na minha edificação, elas podem ser estruturais. E eu preciso ter paredes nas duas direções, em X e Y, para dar estabilidade na minha edificação, seja ela qualquer altura for.
A alvenaria estrutural a gente já tem desde a década de 1890, esse edifício de Chicago já está lá até hoje. Ele já tinha 17 pavimentos, mas com uma diferença fundamental. Nessa época, ó, as paredes tinham 1,80 m de espessura. Olha a espessura dessa parede. Ó. Hoje, nós fazemos prédios de 25 pavimentos com quanto de espessura na parede? 14, de cima e embaixo. Todas as paredes com 14 de espessura. Por quê? Porque isso aqui não era alvenaria estrutural. Isso aqui era uma estrutura em alvenaria. Hoje, o que é alvenaria estrutural? Isso aí que vocês estão vendo, esse bloco é dimensionado com a resistência exata, com a argamassa exata, com a espessura adequada para isso resistir aos esforços todos, seja de compressão, seja de tração. Então a gente evoluiu muito. O primeiro edifício mais alto que a gente tem registro é de 24 andares em 1993, aqui em São Paulo, edifício dos Alcântaras. Então não tem nada de novidade em relação a isso. Nós evoluímos muito, ó, crescemos muito em relação a isso. Hoje, esse é um dos edifícios que a gente tem feito lá. Esse edifício é aqui no Tatuapé, de um cliente nosso. Ele tem um total de 29 andares, sendo que os primeiros são em concreto armado. Mas por que os primeiros são em concreto armado? Porque até aqui é garagem e aqui eram lojas comerciais, era um HMP versus HIS. Então tem algumas unidades de médio padrão, outras de interesse social. Chegando ao total de 29 andares com algumas características, inclusive. Lá em cima, que virou moda agora, né? O pessoal tem feito muito rooftop. Piscina lá no último andar, com borda infinita aqui, ó. Tá vendo? Fica lindo, dá uma dor de cabeça. Vai ficar muito bom. Dor de cabeça para projetar e construir, vai ficar muito bom. É possível fazer, ou seja, o que é importante vocês entenderem aqui, que não é a alvenaria estrutural que limita a arquitetura, muito pelo contrário. Se a arquitetura for possível para a alvenaria, ela vai ser feita alvenaria. Se não for, vai ser feito em outro sistema. Não tem forçação de barra. Então aqui, tá vendo? O rooftop, eles tinham um total de... Esse tinha 26 mais ático, 27 pavimentos. Esse aqui é um outro, também mesmo esquema. Aqui subsolo, sobressolos, tudo isso aqui garagem. E esse aqui é um total de 25 pavimentos totais, mais barrilete, mais cobertura. 25 mais térreo, 26 mais 27. Total. Esse aqui também 24 pavimentos, todos em alvenaria estrutural. Então, qual que é o grande desafio para fazer edificações mais altas? Desafios e soluções. Lembra? Primeira coisa, Rangel, quero fazer casa térrea. Vem, gente, casa térrea, ó, mamão com açúcar, basta as paredinhas externas estruturais, desde que o pano de laje seja suficiente, pano de laje ali de 5 metros, e nem é por causa da alvenaria, porque senão você precisa de uma laje muito maior e tal. Tá tranquilo, você faz todo o interno de vedação. Por que todo o interno de vedação? Porque aí você pode quebrar à vontade, que o ponto é, eu não posso reformar, faço todos de vedação interna, tá tranquilo. O grande problema é edificações mais altas, e elas mais altas, o grande segredo tá aqui, ó. Se você tiver uma arquitetura muito recortada, você vai piorar até para o concreto armado, porque a gente não forma o que a gente chama de pórticos. Na alvenaria estrutural é a mesma coisa, só que os pórticos são formados pela continuidade de paredes, tá vendo? Ó? Essa continuidade gera um contraventamento, gerando mais economia na edificação. Uma boa arquitetura para edificações mais altas são essas. Esse é outro exemplo. Então, soluções. Primeiro, quer fazer mais alto? Uma arquitetura condizente com o sistema. Segundo, eu posso utilizar e tenho utilizado cada vez mais os chamados lintéis. O que são lintéis? São vigas no corredor que ligam uma parede com a outra. A gente aumenta bastante a resistência, né? E isso tem possibilidade de edificações mais altas. Esse é um projeto nosso de edificação. É nosso arroz com feijão. Bom, vantagens e pontos de atenção. A grande vantagem, vocês já conhecem, está aqui, né? Eu não tenho pilar e viga, portanto, eu não tenho forma. Eu não tenho aço para forma e para pilar. Só numa estrutura, em torno de 20 a 30% da estrutura é em forma de madeira. Custa caro. Então, eu não tenho forma, eu não tenho gasto com essa forma e não tenho que descartar essa forma.
Alguns números para vocês terem de edificações. Essa é uma edificação de 9 pavimentos, gerou uma economia total de 36% comparado ao concreto armado no custo total da obra, tá? No custo total da obra, 36%. Esse edifício de 21 andares, 15% de economia. Angel, de onde vem essa economia? Vem num consumo absurdamente menor de aço, muito menos aço que no concreto armado, porque eu não tenho pilar e tem viga, eu tenho alguns pontos de grout e tem alguns pontos, esse aqui foi publicado na PIN, inclusive, essa comparativa. Alguns pontos de aço e algumas canaletas, não tem tudo aquilo de aço, é 15% de economia. Para uma edificação de 21 andares, gente, cá entre nós, é uma cifra expressiva. Uma residência térrea, é essa aqui, esse cara, 31% de economia. Tem vários outros exemplos. Hoje em dia, essa economia está até um pouco maior, porque o aço subiu muito de preço. E o bloco não subiu tanto assim, comparado com os demais elementos. Então, a economia está um pouco maior. A forma, então, Deus o livre, né? Custo da forma, fora o carpinteiro. Estão achando carpinteiro para contratar? Quem tiver, fala para mim, quem está precisando. Carpinteiro não acha, e quando acha, o custo está bem elevado. Então as vantagens são essa, é mais barato, simplificado, mas eu tenho desafios, obviamente, que é o meu foco aqui. Qual que é o desafio? Primeiro, é verdade, para edificações de maior porte, edificação térrea é tranquilo o controle tecnológico, o do fabricante é suficiente. Em edificações mais altas, eu preciso de alguém controlando na obra, assim como no concreto eu tenho que moldar o CP, controlando a resistência do bloco, da argamassa e do prisma. E do grout, né? Esse é um ponto. A grande sacada tá aqui, ó. O pessoal fala assim, é desvantagem porque precisa de mão de obra qualificada. Fala, mentira, né? Tem algum sistema que você conhece que não precisa de mão de obra qualificada? Todos precisam. É mais simples treinar um bloqueiro do que um carpinteiro, por exemplo. Agora, o grande ponto está aqui, ó. O usuário não tem a mesma flexibilidade de layout para remover parede. Tá, mas como que resolve isso, ó? Se eu voltar naquele projeto lá atrás para vocês verem, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Presta atenção. Isso aqui é um apartamento, ó. Aqui eu tenho um quarto, outro quarto com sala. Essa parede aqui, ela não é estrutural. Essa é estrutural, não estrutural, não estrutural, não estrutural. Então o que a gente tem feito nos projetos? O mínimo possível de paredes estruturais, para que o cliente internamente na unidade desse possa quebrar qualquer parede caso ele queira. Inserir mais tomadas, sei lá, se permitir projeto elétrico, fazer mais pontos, ele tem a flexibilidade que ele teria no concreto armado. Ele não vai querer quebrar as paredes externas, né? Eu espero que não. Então as internas a gente faz sem função estrutural e consegue resolver isso bem. Ela só é desvantagem se não for pensada pelo projeto, né? Reforma está tranquilo. Reforma a gente consegue prever mais pontos elétricos, por exemplo, utilizando a fita elétrica, se for permitido pela norma. Precisa confirmar com o projetista de elétrica. Hidráulica eu faço uma parede externa, enfim, é bem tranquilo. Aqui até uma curiosidade, ó, moradora, não sei se vocês viram essa notícia de maio desse ano. Em Sertãozinho, aqui no interior de São Paulo, moradora instala ar-condicionado, afeta a estrutura e prédio é 100% evacuado em Sertãozinho. Vocês já viram essa notícia? É um dos raríssimos casos que é mais sensacionalismo do que verdade, mas que eu acho que tem que ter, não acho que tá errado os dinheiros não, tá? O que ela fez, ó, só para mostrar para vocês verem. Ela fez isso aqui, ó. Ela morava num térreo, não é um edifício alto, se você vê, né? Tem 4 pavimentos. Lá no térreo ela resolveu reformar e rasgar as paredes assim, fora a fora, para embutir o dreno. Não vai cair um prédio por causa disso, mas se todo mundo fizer, aí que está o ponto, se todo mundo fizer, começa a fragilizar a edificação. Então a gente tem que tomar cuidado com reforma assim, e muitas vezes o que as consultoras fazem? Vamos pensar, o que o cara poderia querer fazer um ar-condicionado. A maioria das consultoras estão prevendo o ponto e já deixam o local certo para fazer. Qual que seria o certo então, Angel, nesse caso que não previu?
faz externo, você faz uma sanca e passa o dreno externamente. Hoje nós temos máquinas de ar-condicionado pressurizadas, que você não precisa ter caimento, você faz ela externo, o dreno, e tá tranquilo. Esse é o ponto, faz uma sanquinha lá. Para ter uma boa alvenaria, você precisa de conhecimento estrutural, aprender a fazer esse negócio direito. Isso é o desafio meu todos os dias. Eu ensino a projetar alvenaria estrutural desde 2014. Materiais de qualidade, que é o que vocês estão vendo aqui. Não adianta ter um bom conhecimento, utilizar um bloco porcaria, uma argamassa ruim. E processo adequado de construção. Tem um bom material, mas o cara executa uma alvenaria parecendo que não funciona, né? Normas. A gente evoluiu bastante. Hoje a norma mais atual, essas foram canceladas já. A norma que está valendo é essa aqui. Qual norma que eu utilizo para projetar alvenaria? Que é uma outra coisa, que cá entre nós, muitos sistemas estruturais têm surgido, não tem norma. E por não ter norma, você não tem uma proteção adicional e você fica desassistido. A alvenaria tem norma desde a década de 80. A atual é a NBR 16868, dividida em 3 partes: projeto, execução e método de ensaio. Então vai utilizar essa norma. Tem que conhecer, né? Agora algumas fotos de obras de projetos nossos. Sorocaba, São Paulo. Tá vendo aqui, eles estão içando as caixas d'água, que normalmente são de fibra, adicionados lá em cima. Ó, todo São Paulo. Esse aqui é em Piracicaba, com a junta de dilatação, porque é uma torre muito comprida. Quando as torres têm mais que 40, 45 metros, a gente prevê uma junta de dilatação. Ó, mais fotos, maquetes. Esse aqui é uma torre mais octogonal, então é uma geometria mais diferente, só para mostrar que dá para fazer. Olha como é a planta dela. A gente está fazendo mais alguns assim hoje. Uma em Foz do Iguaçu, uma em Mogi. Tem um construtor que faz bastante. Essa tinha 18 andares. Inclusive tem fabricante fazendo, tem alguns aqui inclusive que fazem, que já faz o bloco de quina, né? Para não precisar, para melhorar a amarração. Ó, mais obras nossas, tá vendo a caixa d'água aqui em cima? Um dos desafios seria a arquitetura mais moderna, né? Então é possível fazer. Nesse caso aqui a gente fez pórticos, tá vendo? De concreto lá na cobertura, que dá um visual diferente, né? Outro desafio é o seguinte, ó. Essa aqui é uma obra em alvenaria estrutural em Ubatuba. Região litorânea adora alvenaria estrutural, por quê? Por causa da durabilidade. Qual que é o grande problema no concreto armado? Corrosão da armadura. Eu preciso de cobrimentos grandes, FCKs grandes. Aqui isso também é resolvido. Só que litoral você gosta muito de sacada, né? Por motivos óbvios. Tá aqui, ó. Isso aqui tudo em balanço. Então é possível sim fazer lajes em balanço em alvenaria estrutural e até razoáveis. Esse aqui, ó, é um edifício aqui na Augusta, que o proprietário, ele tinha um estacionamento. Aqui até uma placa no nosso escritório. Ele queria fazer a parte hotéis, mas não queria perder as garagens. Então aqui para baixo tem mais 4 andares em concreto armado e daí para cima tudo em alvenaria estrutural. Mesmo processo aqui, tá vendo? Ó? Pilotias, concreto armado para garagem e alvenaria estrutural daí para cima. Dá para começar tudo do chão, Rangel? Dá, é o melhor dos mundos, inclusive. Só que para isso você tem que ter terreno para fazer garagem à parte. Quando não tem terreno, a gente começa com concreto e termina com alvenaria, e é o arroz com feijão, tá vendo? E alguns clientes nossos aí é o que a gente faz bastante. Dá para fazer também bastante esses sobrados, né? Geminados. Dá para fazer umas arquiteturas diferentes, bem legais. Esses são os simples de resolver. Arquiteturas térreas, esse aqui é um edifício, são residências lá em Manaus, inclusive. Construtora Capital, ali Paulínia, construtora J. Aqui só para mostrar que dá para fazer casas de alto padrão. Essa é uma casa em Paulínia, num condomínio fechado, e que esse pilar é em concreto e todo o resto é alvenaria. Tá? Vou fazer um sobrado, você tem muito mais resistência do que precisa, porque a resistência mínima que a gente usa é 4 MPa.
Para um sobato você precisaria de 2, por exemplo. Então tá sobrando, tá tranquilo. Agora se você for fazer um prédio de 20 andares, aí é importante você aplicar a argamassa em todas as faces superiores. E na lateral essa aqui, ó, é sempre obrigatório, independente da altura da sua edificação, tá? Tem que aplicar. E é um dos motivos de manifestação patológica, o pessoal não aplicar. Essa transversal superior aqui, ó, o que a norma diz? Eu posso aplicar só na lateral, posso, só que eu perco 20% de resistência. Não é obrigatório aplicar nessa. O que não pode? Projetar de um jeito e executar do outro. Se o projetista calculou com essa aqui, ó, ele tem que detalhar no projeto, calculou assim e executar, tá? É que ganha bastante produtividade, né? Bom, já estou indo para fechar. Quero mostrar algumas fotos para vocês. Norma de desempenho está mais que provado. O que eu recomendo fortemente é que vocês baixem o manual de desempenho disponível no site da Bloco Brasil, com associação com a BCP e com o SinaProCin, que disponibilizam gratuitamente lá. Vocês sempre baixam a mais atualizada, que são ensaios que eles investem pesado para provar que atinge aos requisitos de norma de desempenho. Está tudo lá, você pode utilizar na sua consultora como prova para isso, que a norma de desempenho pede que você coloque evidências que atende, né? Aí essa é a versão mais atual de outubro de 2023, mas sempre entra no site e confira o que tiver mais atualizado. Tem muita novidade nessa versão, inclusive. Aí está provando que atende com sobra todos os requisitos da norma de desempenho, não vou nem prolongar nisso. Bom, aqui também não. Ó, um dos fatores é isso aqui, ó. Esse é um resultado de ensaio de prisma. Quando no mesmo lote, vou trazer para concreto. Imagina que no concreto você pegou um caminhão, uma betoneira, ensaiou 6 corpos de prova. Se no mesmo resultado, no mesmo caminhão betoneiro, eu tive 6 MPa, 10 MPa, 14 MPa e 20 MPa, não está esquisito isso aí? O que isso pode significar no caso da alvenaria? Ou que o ensaio está errado, que pode acontecer, ou que o seu fabricante não consegue fornecer material uniforme. Então é a hora de conversar com o fabricante, que é muito raro para os blocos que são certificados. Esses são prismas, não quero me delongar aqui. E um dos grandes fatores da alvenaria é a modulação. Mas eu vou dar uma regra de modulação para você que vai servir sempre. Se você projetar utilizando as medidas internas, osso, da sua unidade, final 1 ou final 6, está resolvido. O que quer dizer isso? Se eu estou projetando esse quarto aqui, ó, ele é 2,41, 2,46, 3,51, 3,56, qualquer que for essa medida interna, que for final 1 ou 6, osso, sem acabamento, quando você for modular, o que é modular? Eu montar um ambiente utilizando os módulos padrão, que é o tamanho do bloco. Vai bater bonito. Se você tentar utilizar, por exemplo, 3,44, não vai dar modulação, porque a junta é sempre de 1 centímetro, né? E aí você vai ter que fazer ajuste na arquitetura. Essa é a grande regra para a gente ter uma modulação bonita. 1 ou 6. 3,46, 4,41, sempre esse final 1 ou 6 resolve sobrando, tá vendo? Ó? Sempre 1 ou 6 essas medidas aí. Se eu tiver isso aqui, ó, isso aqui foi uma apresentação que foi para um cliente nosso. Ah, por que toda vez vocês mexem na medida de arquitetura? Ó, vocês estão desenhando errado. Então a gente dá esse treinamento para as construtoras, para o time de arquitetura. É, isso aí não pode, o bloco não pode cortar. Essa é uma torre que a gente precisou fazer uma junta de dilatação porque tinha 48 metros. Até 45 a gente tem feito sem junta. Ó, e aí desafio é isso aqui, né? Presta atenção, ó. Aí o cara reclama que fissura. Olha aqui a junta de argamassa, ó. Né? Assim, capricho é bom em qualquer lugar, né? Eu vou fechar por aqui. Instalações elétricas sempre em shaft, hidráulicas, né? Sempre em shaft, elétrica sempre embutido, porque elétrica é conduíte.
E aqui, ó, o que aconteceu aqui? Fundação, não é alvenaria. Esse é um dos únicos casos que a gente tem. Aconteceu em Niterói, que o edifício precisou ser demolido, porque foi feito um radier em Niterói, região litorânea, areia, choveu muito, não fizeram a drenagem adequada, lavou o radier e o radier que cedeu. Então não foi problema na alvenaria, foi na fundação. E aí a gente... essa aqui não é nem manifestação patológica, olha que tamanho, cara. Esse é porque a fundação estava completamente equivocada. Ele cedeu aqui, ó, abriu completamente. Na junta, sempre na junta. Que é um dos problemas dessa edificação, tá vendo que não tinha ponto de grout, ó, nenhum. Esse é um dos pontos. Só para a gente fechar, pode fazer radier, fundação, viga baldrame com estaca, tanto faz. E execução não tem segredo, não pode quebrar. Linha, prumo, tem aqui para obra com vários equipamentos aqui. Ó, esquadro, não tem segredo, pessoal. Não tem segredo, é simples. E é isso, eu vou encerrar por aqui.